verso 1, 2 e 3. O título fala uma oração para livramento. Mas a gente encontra tantas coisas importantes nesta oração, sabe? Eu particularmente gosto muito do Salmo 40. Esses versos iniciais são, assim, muito importantes. E a Bíblia fala assim, 41, né? O verso 1 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim para poder me ouvir. Vamos dar uma paradinha aqui, né? O salmista, ele fala de uma maneira muito especial, dizendo que eu esperei pacientemente, confiantemente no Senhor. Nós vivemos no mundo do imediatismo, né? Nós queremos que as coisas aconteçam não amanhã, nós queremos que as coisas aconteçam agora e já, né? O mundo está se automatizando. Hoje você senta à frente de uma televisão, você com controle remoto, você fica zapeando, né? E você fica mudando rápido, não é mesmo? Você não tem mais você não tem mais paciência de poder estar numa fila, de poder passar algum tempo ouvindo as pessoas. Por quê? Porque falta para cada um de nós a tal paciência, né? Nós somos impacientes. Mas o salmista, ele propõe aqui que ele esperou, né, confiadamente. Algumas expressões falam com paciência, mas ele esperou no Senhor. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui nessa noite é a questão de nós, muitas vezes, esperarmos as coisas das pessoas, né? Nós acreditamos que o próximo presidente vai ser tudo diferente com ele, que tudo vai mudar, né? Nós temos a polarização, né, da política em vários aspectos, e às vezes a gente até se espanta, porque até alguns irmãos nossos acabam se envolvendo até acaloradamente, né, com essa situação, mas acreditando, né, que as pessoas elas podem mudar as coisas. Eu me lembro que há um tempo atrás, né, a juventude saía com as bandeiras do Brasil nas costas, pintavam os seus rostos, a juventude da faculdade, enfim, saíram às ruas muitas vezes, ainda continuam saindo, mas assim com muito afinco, para que pudesse tirar uma determinada pessoa, tirar um partido, com a esperança de que tudo aquilo iria mudar. Lê do engano, né, irmãos? Lê do engano. Quando nós colocamos a nossa confiança nos homens, quando nós colocamos a nossa confiança nas coisas, né? Quando nós colocamos a nossa confiança, talvez, no poder, quando nós colocamos a nossa confiança, talvez, naquilo que as pessoas possuem, no seu patrão, na empresa, né? Tudo isso, irmãos, passa. Tudo isso passa, né? Tudo isso passa. As empresas de grande porte, elas estão fechando, né? E as pessoas apostam em seus empregos. A nossa dedicação, a nossa confiança, a nossa perseverança, ela não deve estar nem nas pessoas e nem nas coisas, mas ela deve estar no Senhor. Porque o ser humano, irmãos, nós somos falhos, nós podemos passar, somos volúveis, e enfim, não vai se cumprir, não vai se realizar. E quantas pessoas ficam decepcionadas, né? Decepcionadas, porque confiaram em demasia, acreditaram em demasia, ou no emprego, ou nas pessoas, ou no governo, enfim, tudo que é periférico, irmãos, e tudo isso passa. Então, a primeira lição, né, espiritual para cada um de nós nesta noite é que eu e você possamos colocar e depositar a nossa confiança no Senhor, irmãos, porque as demais coisas, elas passam, né? E, infelizmente, muitas vezes nós colocamos a confiança no emprego,
né? Nós colocamos a confiança naquilo que o empregador pode nos pagar e muitas vezes esquecemos, né, de que acima de todas essas coisas está o nosso Deus. E o salmista então nos ensina nesta noite, filhos, vocês que estão aqui em Jardim Paulista, entendam, vocês que estão nos ouvindo, né, nesta noite, coloque a sua confiança e espere tão somente no Senhor. Amém? Ok, mas ele continua dizendo assim, ele quem? Deus, né, irmãos? Ele quem? Deus, ele se inclinou para mim para poder o quê? Me ouvir. Outro ponto de destaque muito importante nessa noite. Vocês já perceberam que às vezes as pessoas não têm tempo para você? Né? Eu não tenho tempo para poder te ouvir. Isso nós ouvimos às vezes do patrão, às vezes nós ouvimos dos amigos. Você pode ouvir até de um pai, de uma mãe, né? Filho, a gente escuta muito isso, né? Agora o papai e a mamãe não podem conversar contigo. Nós não temos tempo para você, sabe? E aqui nós vemos o salmista mostrando também esse Deus maravilhoso que se importa comigo e com você. Irmãos, nós temos um Deus, né, que se importa comigo e com você, com cada um de nós, com seus filhos. E não só se importa, como Ele é sensível às nossas necessidades. Ele é sensível às nossas necessidades. E Ele está disposto a nos ouvir. Olha só, Ele está disposto a nos ouvir, né? Você já trabalhou, ou estudou, ou na sua vizinhança, você já conheceu alguma pessoa assim com status, né? Um poder alto, em que as pessoas querem conversar, querem falar, querem tocar, e elas não têm espaço para isso, né? Ou você mesmo. Isso pode acontecer, irmãos, até entre nós, até dentro da igreja. Às vezes as pessoas querem se comunicar, as pessoas querem se abrir, as pessoas querem falar, e muitas vezes você não tem tempo. Uma vez nessa igreja, há muitos anos atrás, mais de 10 anos, eu estava mais ou menos ali, naquela ponta ali. E aí um jovem me segurou pelo braço, mas ele segurou assim com uma certa força, sabe? Ele não tocou no meu braço, né? Ele me segurou mesmo. E ele falou assim, eu preciso falar contigo. E aí, qual foi a minha resposta para ele? Naquela correria que a gente fica aqui de manhã. Eu não posso falar agora. Eu não tenho tempo para falar contigo agora. Ele falou assim, não, você vai falar comigo e agora. Aí eu senti uma seriedade, né? Uma força na voz dele, né? Eu falei, não, então tudo bem. Então vamos descer, né? E aí nós descemos, e eu me lembro que nós fomos lá para o meu carro, eu abri o carro, entramos dentro do carro para poder conversar mais tranquilos, né? E aí as lágrimas dele desceu, e ele falou assim, olha, não é a primeira vez que eu tento falar contigo. Eu já tentei falar contigo umas 2 ou 3 vezes, e você está sempre o quê? Você está sempre correndo. Então, irmãos, isso pode acontecer até entre nós. As pessoas estão necessitadas de serem o quê? Ouvidas. Irmãos, tem pessoas que gastam fortuna, pagam fortunas para poderem serem o quê? Ouvidas. Procuram os psicólogos, os divãs, e se assentam no sofá para poder o quê? Falar, para poder se abrir, né? E muitas vezes não encontram pessoas para poderem ouvi-las, sabe? E aí nós fazemos uma comparação, né? Quem sou eu e quem é Deus? Olha só, eu sou ocupado. Olha, eu sou ocupado, não posso dar atenção para uma pessoa, não posso ouvi-la. Enquanto o Criador do universo, aquele que toma conta do universo, né? De todo o universo, ele se curva para poder ouvir as nossas orações, amém, irmãos? Então nós temos, irmãos, um segundo ponto muito importante aqui nessa noite, né? Além de entender que temos que esperar tão somente no Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, né? Não esperarmos nas coisas, nas pessoas, porque são passageiras e são falhas, nós vemos aqui que esse Deus, Ele está disposto a se inclinar.
Olha a expressão que o salmista diz. Ele está disposto a se inclinar para poder te ouvir. Quando a gente vê, ontem eu vi o caminho lá, fui entrar com o meu carro, e na minha calçada as formiguinhas estavam fazendo um caminho, levando as folhinhas. Sabe? Aquele trajeto, trabalhando, né? Trabalhando, carregando suas folhas. E aí, quando a gente olha uma formiga assim, você pensa assim, nossa, como eu sou tão grande e a formiga ela é tão pequena, né? Ela é tão pequena. Quando Deus olha para nós, irmãos, a grandiosidade de Deus, né? Quem somos nós? Menores do que uma formiga, não é mesmo? Mas esse Deus, ele se abaixa, esse Deus, ele se inclina, e ele se inclina para poder te ouvir, mas te ouvir mesmo, né? Não é simplesmente ter uma conversa rápida, não é simplesmente fazer de conta, não. O nosso Deus, o salmista diz que ele se inclinou para poder me ouvir. E o salmista diz, na continuidade, ele se inclinou para me ouvir quando eu clamei por socorro, sabe? Quando eu clamei por socorro. Aqui nós não estamos falando de uma simples prece, de uma simples conversa. Aqui o salmista diz que ele estava clamando, certo? Ele estava clamando, né, a Deus para que Deus pudesse socorrê-lo. Eu não sei se vocês já passaram por momentos aflitivos na vida de vocês que estão nos ouvindo nessa noite. Eu não sei até que ponto você passou um momento tão aflitivo que pode até ter chegado ao extremo de morte, perigos de morte, né? Talvez você perder a sua própria vida. E aí você então clama a Deus. Você clama ao Senhor por socorro. Senhor, venha em socorro, né? Senhor, olhe para mim, olhe a situação que eu estou passando, me ajude, porque eu não tenho mais o quê? Saída. Muitas vezes, infelizmente, irmãos, nós buscamos as saídas com as nossas próprias forças. Nós tentamos muitas vezes tudo, achando que somos inteligentes, que o nosso dinheiro, a nossa capacidade, nós poderemos resolver todos os problemas e todas as situações. Quantos de nós já não se expressou da seguinte forma, quando talvez a tua esposa falou para você, ou seu esposo, seus filhos, alguém, apresentou um problema para você, e você falou assim, deixa que isso aí eu resolvo. Já se pegou falando isso? Deixa que isso aí é mole. Alguns ainda usam expressão, né, por aí, né? Deixa que esse galho aí, ele é um galho o quê? Ele é um galho fraco. Como se você tivesse poder, como se você tivesse sabedoria, como se você pudesse resolver todas as situações que chegam na sua vida. Na verdade, nós não podemos, e nós temos que clamar àquele que pode. E ele promete para nós no Salmo que ele está disposto ao quê? A nos ouvir, né? Ele está atento. Nada passa despercebido aos olhos do nosso Deus. Só que muitas vezes nós nos calamos, muitas vezes nós emudecemos, muitas vezes nós não temos olhares para Deus, nós temos olhares para nós mesmos e nós queremos resolver o problema. Aí quando você nada ou quando você rema e não consegue sair do lugar e você percebe que o seu barquinho está afundando, aí você clama por socorro. Senhor, me ajuda porque eu estou sucumbindo. E eu preciso da tua ajuda. E o nosso Deus é um Deus tão maravilhoso, irmãos, né? Tão maravilhoso, que ele se inclina para poder nos ouvir. Se fosse a exemplo nosso, do sentimento que tem no nosso coração, talvez você falaria assim, poxa, Ricardo, agora que você vem recorrer para mim, primeiro você tentou tudo. Você tentou todas as saídas. Agora você vem a mim para que eu possa te ajudar. Não, continue tentando, continue buscando nas fontes que você foi, mas não é assim que Deus nos responde, né? Muito pelo contrário. A Bíblia diz de maneira clara que ele se inclina para poder nos ouvir.
né? E sobretudo quando nós clamamos por socorro. E o salmista continua dizendo, né, as ações de Deus na sua vida, né? As ações de Deus na sua vida, ele diz assim: tirou-me de um poço de perdição, né? Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e ele colocou os meus pés sobre uma rocha, sabe? Eu não sei, quando eu falei para vocês, se vocês já tiveram momentos como esses. Quando eu falei no início da mensagem que eu me identificava com esse salmo, porque eu passei muitas vezes pelo vale da sombra da morte, né? E aí, quando eu percebi que a coisa não tinha mais saída, não tinha mais solução, mesmo sem conhecer a esse Deus, mesmo sem conhecê-lo, mas do meu jeito, eu clamei ao Senhor e disse: Senhor, me ajuda, né? Me ajuda, porque eu acho que agora está chegando o meu fim. Eu me lembro uma vez, lá há muitos anos atrás, né, que eu estava numa escola de samba. E dentro dessa escola de samba estava eu com uma turma, e ali nós estávamos usando umas drogas lá, e chegou uma outra turma e veio ao nosso encontro. E naquele momento, um daqueles que vieram pegou um pouco da droga que nós estávamos usando, né? E eu me lembro que ele pôs a mão no meu rosto naquela noite e ele me empurrou, sabe? Ele me empurrou. E eu já não estava muito bem, foi só o bastante para ele me empurrar e eu voltar, né? E já voltei atingindo ele, né? Atingindo ele. O fato é que aquilo ali se formou ali dentro da escola de samba uma briga generalizada, né? Do grupo deles e do nosso grupo. E nós fomos brigando até do lado de fora. Fomos postos para fora, mas já fomos brigando. Quando nós chegamos do lado de fora, nós começamos lá fora também uma outra briga. Mas chegou um momento daquela briga que alguém do outro grupo estava armado, né? E eles deram o primeiro tiro, né? Quando eles deram o primeiro tiro, aí, o que geralmente acontece? Né? Nós corremos. Aí eu me lembro, né? Jovenzinho ainda, adolescente, corri eu, um amigo meu, que hoje, inclusive, ele é policial, né? E nós corremos. Eu entrei dentro de uma rua, dentro de uma travessa, e tinha umas casas com muros baixos, muros pequenos. Eu falei: vamos pular esse muro, porque eles estavam vindo armado e de paus na mão para poder pegar, né, para nos pegar. Eu me lembro que eu pulei o muro e ele também, e tinha um banheiro no terreno daquela casa lá, que eu nem sei de quem é. Eu falei: vamos entrar dentro desse banheiro. Só que nós entramos dentro do banheiro e eu falei: não vamos fechar a porta, porque se eles passarem, isso devia ser umas 5 horas da manhã mais ou menos, irmãos. Se eles passarem e observarem a porta fechada, eles vão pensar: eles estão ali dentro, né? Então eu falei: vamos deixar a porta aberta e nós vamos ficar atrás da porta. E nós ficamos atrás da porta. E ali, do meu jeito, da minha maneira, né, eu clamei a Deus por socorro. Eu falei: Senhor, quer dizer, nem me lembro do jeito que eu falei, mas deve ter sido assim, né? Senhor, me livra dessa situação, me tira daqui, não deixa eu morrer, sei lá, eu não me lembro as palavras, mas eu estava clamando por socorro, porque eu sabia que aquele momento ali seria um momento derradeiro da minha vida, né? E de repente eles pararam ali, olharam para casa e depois foram embora. Foram embora. E a gente ficou ali um bom tempo ainda, né? Demos um tempo para poder pular o muro novamente. Ainda bem que os donos da casa não apareceram, não apareceu nada, e nós fomos embora para casa. Sabe, muitas vezes nós estamos numa situação muito difícil, e a gente clama por socorro, e o Senhor, Ele tira, né, a cada um de nós daquela situação, e aquilo ali certamente se encaixa na minha vida quando diz assim, né? Tirou-me de um poço de perdição. E Ele diz aqui mais, né? Ele me livrou, me tirou de um tremendal de lama, porque tudo ali era consequência do quê? Consequência
de uma vida de pecado, consequência de uma vida de erros, de decisões erradas. E eu estava o quê? A ponto de perder a minha vida, né? Essa foi uma das vezes, né, que o inimigo preparou, armou, né, para que eu pudesse ter a minha vida ceifada. E os pais em casa, eles sabem o quê? Absolutamente nada. O meu pai e a minha mãe, eles não sabiam de nada. Eles não sabiam de nada que estava acontecendo comigo, entendeu? Mas o Senhor, Ele estendeu a mão. Nesta noite, outra lição espiritual para a gente muito importante. O nosso Deus está disposto a nos ouvir. O nosso Deus está disposto a tirar você da situação que você se encontra, né? Talvez uma situação difícil, de provações, uma situação que você não consegue sair dela, né? Somente com a atuação, com as ações de Deus, né? Quando a gente fala lá no projeto, a gente usa o termo adicção, né? Eles são adictos. Na verdade, não é uma particularidade deles, mas nós também temos as nossas adicções às vezes, né? O que é adicção? É você ser escravo de alguma coisa. É que você perdeu o controle sobre algumas coisas. Talvez você perdeu o controle sobre a televisão. Talvez você perdeu o controle sobre a geladeira. Olha aí, ó. Você assalta a geladeira toda hora. Você acorda de madrugada pensando no que você vai comer. Você é um adicto. Você está escravizado. Existem coisas que estão nos escravizando, irmãos. E nessa noite eu quero falar para você, para mim, que o Senhor, o nosso Deus, Ele pode ouvir, né, o nosso clamor. E Ele pode nos tirar dessa situação. Ele pode se inclinar para poder nos ouvir. Ele pode estender a mão para cada um de nós e tornar a nossa vida totalmente diferente. Apresentar para nós uma vida diferente. E Ele fala aqui na continuidade. Ele não só me tirou dessa situação, né, mas Ele colocou os meus pés, firmou os meus pés sobre a rocha. E os meus pés não ficaram mais trêmulos. As pernas não estão mais trêmulas, né? Eu consigo caminhar de maneira segura. Como é bom caminhar de maneira segura, né? Você alguma vez na vida já quebrou o pé? Tornozelo? Eu já torci o tornozelo no futebol, ó. Coisa horrível. Eu fiz o gol, mas torci o tornozelo. Eu estava lá em Niterói, ó, futebol de salão, fiz o gol, bonito, mas o meu tornozelo rodou. E aí eu fui para o Hospital São Lucas, lá em Copacabana, eu trabalhava lá no hospital. Aí eu ganhei uma botinha de presente, ó. Aí eu fiquei primeiro 15 dias e depois mais 15 dias. 30 dias. E aí, fui no ponto-socorro lá, aí o Daniel, né, irmão Daniel, lá do Meia, ele foi e tirou o meu gesso. O ortopedista pode tirar, já são 30 dias, está tranquilo. E ele tirou, cortou o gesso. E eu estava na maca, e eu me lembro do Daniel falando assim para mim, pode ir, Gerson. Aí eu, pode ir, era o pé esquerdo. Eu falei, pode ir, mas como? Aí eu desci devagarzinho da maca e botei, aí fiquei segurando, e ele falou assim, pode ir, mas e como? Os pés ficavam assim, as pernas ficavam assim, ó, balançando, pés vacilantes. Eu não conseguia andar, eu não conseguia caminhar. Aí ele teve que me emprestar o quê? Umas muletas, né? Não, eu vou te emprestar as muletas aí, para você ir para casa, e depois, quando você estiver melhor, você traz novamente as muletas. Mas o que eu quero dizer para vocês? Muitas vezes os nossos pés, eles são vacilantes. Eles são vacilantes. E o Senhor, Ele promete o quê? Para cada um de nós, Ele nos ouve, tira cada um de nós da situação que nós nos encontramos e te dá firmeza. Quando Ele coloca os nossos pés sobre a rocha, é porque você não vai andar sozinho. Você vai andar sobre a orientação e sobre a firmeza do Senhor Jesus, que é a rocha eterna, né, irmãos? Jesus é a nossa rocha eterna. Então os seus pés não serão mais vacilantes. Eles não vão caminhar mais para o mal. Eles não vão te levar mais para a escravidão. Ao contrário, você vai caminhar agora livre e você vai caminhar ao lado de Jesus. Tudo aquilo que te prendia, tudo aquilo que te amarrava,
tudo aquilo que você só sofria, só trazia sofrimento, isso será retirado da sua vida. O Senhor promete isso, fez isso na minha vida. E Ele diz aqui, firmou os meus passos. E depois de tudo isso, esse Deus maravilhoso, Ele diz assim, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe, Ele ainda coloca em nós a alegria. Quando você canta, é porque você está o quê? Alegre. Quando você canta, você louva, você está alegre. Eu sempre me lembro disso, porque quando eu acordo pela manhã, onde eu moro, a minha casa, eu sou privilegiado, atrás tem uma mata, sabe? E aí os pássaros, Ricardo, os passarinhos, né, eles começam a cantar. Eu vou acordando, despertando e escutando os pássaros. E eu falo assim, puxa vida, Senhor, a natureza, né, ela já inicia o dia louvando e reconhecendo o Senhor como soberano da vida deles, né? E aí eu penso assim, e eu, né? Agora é minha vez de louvar ao Senhor. Então o Senhor coloca um cântico de alegria no seu coração. O Senhor coloca um cântico de vitória na sua vida. E você passa a viver de maneira totalmente diferente, né? Começamos a caminhar, a andar com o Senhor de maneira diferente. E aí, a Bíblia diz, o salmista diz assim, e muitos verão, né? Então Deus está preocupado não só com a minha salvação, mas está preocupado com a salvação de todos. E Ele ainda vai nos usar como ferramenta, como instrumento de salvação para as pessoas, amém? Porque as pessoas vão olhar para o Senhor, irmão Nelson, e falar assim, nossa, irmão Nelson, como o Senhor hoje é uma nova criatura, como o Senhor é diferente, a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, a sua maneira de se apresentar diante das problemáticas dessa vida, o Senhor não perde a fé, o Senhor continua confiando no Senhor e não se abala, os seus pés não vacilam, porque o Senhor teve um encontro pessoal com Cristo e Deus promoveu isso para a sua vida, sabe? E Deus coloca então esse cântico de alegria no nosso coração. E as pessoas olham para você e falam assim, nossa, que testemunho poderoso, para aqueles que um dia estavam andando num lamaçal, para aqueles que um dia estavam num tremendal de lama, para aqueles que um dia estavam na sarjeta dessa vida, e que ninguém nesse mundo dava nada por você. Isso é triste, irmão. Eu já tive pessoas que olhavam para mim, tem um jargão cristão, triste, né? E as pessoas falam assim, olha para você e diz assim, você não tem jeito. Você está o quê? Perdido. Você está perdido. Quem somos nós para olharmos para as pessoas e falarmos para as pessoas que elas estão perdidas? Certo? Mas o Senhor nos usa como testemunho poderoso na salvação das pessoas. E as pessoas olham para você e falam, não entendo, o mundo desse jeito, desemprego, pestes, fome, situação complicada para tudo quanto é lado, e você está feliz, você está tranquilo. Como é que você pode estar tranquilo? Como é que você pode andar de maneira tranquila num mundo que está tão complicado e tão difícil? Porque os nossos pés, eles estão sobre a rocha.